Ricardo Vélez Rodrigues nasceu em Bogotá, Colômbia, em 1943. Realizou seus estudos básicos no Liceu de La Salle, Bogotá, e cursou na mesma cidade o bacharelado em Humanidades no Instituto Tihammer Todt. Obteve o título de licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Javeriana, Bogotá, em 1963. Entre 1965 e final de 1967, fez o curso de Teologia no Seminário Conciliar de Bogotá. Realizou estudos de pós-graduação no Brasil. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, obteve o título de mestre em Filosofia em 1974. Posteriormente, em 1982, obteve o título de doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. Ricardo Vélez Rodrigues tem dedicado a sua vida profissional à docência universitária e à pesquisa. Na Colômbia, iniciou a sua vida docente como professor de literatura, teoria literária e filosofia na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, no período compreendido entre 1968 e 1971. Na mencionada universidade, colaborou com destacadas figuras da intelectualidade católica, entre as quais merecem destaque René Uribe Ferrer e Alberto Restrepo Arbaleaes. Em Medellín, lecionou também nas universidades de Antioquia, na Faculdade de Direito e Ciências Políticas e EAFIT, no Instituto de Humanidades. Em Bogotá, nos anos 1972 e 1973, lecionou Filosofia e Humanidades nas Universidades Externado de Colômbia e Rosário. Nesta última, foi assistente do escritor e folclorista Joaquim Pinheiros Corpas. De regresso dos seus estudos de mestrado realizados no Rio de Janeiro, exerceu o cargo de pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Medellín, entre 1975 e 1978. A partir de janeiro de 1979, fixou residência no Brasil, inicialmente em São Paulo, onde trabalhou como pesquisador na Sociedade de Cultura Convívio, fundada em 1962 pelo filósofo Adolfo Kripa, tendo sido redator da revista Convivium. Em 1981, trasladou-se a Londrina, no estado do Paraná. Na Universidade Estadual dessa cidade, dirigida então pelo renomado educador José Carlos Pinotti, pertenceu ao quadro docente do Departamento de Filosofia, tendo criado em 1982 o curso de pós-graduação em Pensamento Político Brasileiro. Em 1983, vinculou-se ao programa de pós-graduação em Pensamento Brasileiro da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. A partir de 1985, passou a lecionar também na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Filosofia e no programa de mestrado em Pensamento Brasileiro, criado por ele juntamente com Antônio Paim. Entre 1985 e 1990, foi vice-coordenador do curso de mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros da Universidade do Rio de Janeiro. Vélez Rodrigues pertence a várias associações científicas: Academia Brasileira de Filosofia, com sede no Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia, São Paulo, Sociedade Tocqueville, Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, Lisboa, The Planetary Society, Pasadena, Califórnia, The National Geographic Society, Washington, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, e Centro de Estudos Filosóficos de Juiz de Fora. É membro do Conselho Diretor do Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, Salvador, Bahia. Pertence ao Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, com sede no Rio de Janeiro. A atividade de pesquisa de Ricardo Vélez Rodrigues tem se desenvolvido nos seguintes campos: História do pensamento brasileiro, História do pensamento ibérico e ibero-americano, Filosofia das ciências e teoria do conhecimento, Filosofia política e História da cultura. No primeiro campo, as contribuições mais importantes têm sido a sua pesquisa sobre o positivismo político no Rio Grande do Sul, que deu ensejo à obra Castilismo, uma filosofia da República, e a elaboração de várias unidades do curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro, coordenado por Antônio Paim. No mesmo campo, destaca-se também a pesquisa sobre a formação do Estado Patrimonial Luso-Brasileiro, a obra intitulada Oliveira Viana e o papel modernizador do Estado brasileiro. Sintetiza os aspectos essenciais desse estudo.
Vélez Rodrigues tem orientado ao longo dos últimos 15 anos numerosas teses de doutorado e dissertações de mestrado nas universidades Gama Filho e Federal de Juiz de Fora, no terreno da história das ideias filosóficas no Brasil. No que tange ao pensamento ibérico e ibero-americano, a contribuição mais importante de Vélez Rodrigues consiste na sua colaboração no levantamento da bibliografia brasileira para os 5 volumes do Anuário Bibliográfico da História de Pensamento Ibérico e Ibero-Americano. De outro lado, a pesquisa sobre a formação do Estado patrimonial que Vélez Rodrigues iniciou em relação a Portugal e ao Brasil foi ampliada por ele ao universo hispano-americano. Fruto desse trabalho são as obras Liberalismo e Conservatismo em América Latina e Estado e Cultura e Sociedade em América Latina. Já no terreno da história das ideias filosóficas, deve ser mencionado outro sim, o ensaio intitulado A Filosofia em Ibero-América. No campo relativo à filosofia das ciências e à teoria do conhecimento, a pesquisa de Vélez Rodrigues tem se projetado sobre o estudo do impacto produzido pela ciência moderna na gnoseologia, notadamente no pensamento kantiano e neokantiano. Os resultados básicos desse estudo foram sintetizados na obra intitulada Tópicos Especiais de Filosofia Moderna, Juiz de Fora, e em vários ensaios. No que tange à filosofia política, Vélez Rodrigues tem desenvolvido pesquisas sobre a evolução histórica do liberalismo e do socialismo. No relacionado ao liberalismo, destacam-se 2 linhas de trabalho, sobre o liberalismo francês do século XIX e sobre a evolução do liberalismo econômico no final do século XX. 2 obras sintetizam os resultados dessas pesquisas: A Democracia Liberal, segundo Alexis de Tocqueville e Keynes, Doutrina e Crítica. Já no que diz respeito às pesquisas sobre o socialismo, 2 obras sintetizam os resultados das mesmas: Socialismo Moral e Socialismo Doutrinário e Avanços Teóricos da Social-Democracia. No terreno da história e da cultura e pesquisa do autor, tem se desenvolvido conjuntamente com Antônio Paim e Leonardo Prota. O resultado desse trabalho é o curso de Humanidades, que inclui os seguintes volumes: Introdução à História da Cultura, Política, Moral e Religião e Filosofia. Focus Assessoria, impressão e cópia, scanner, segunda via de contas, segunda via de CPF, atualização de boleto, agendamento de seguro-desemprego, perícia e INSS, inscrição concurso vestibular, extrato e consulta de FGTS, PIS, currículo, digitações, antecedentes criminais, serviços eleitorais, consulta ao SPC Serasa, declarações, envio e recebimento de e-mail, cadastro, consulta de nota fiscal paulista, Focus Assessoria, Rua Coronel Queiroz, 259, Centro, Itapeva. Telefone 15 99846 8139.